Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é a sexta videoaula sobre matemática comercial e financeira e nós vamos tratar aqui de juros compostos, os famosos juros sobre juros. Vamos ao que interessa. Bom, juros compostos. Os juros compostos são percentuais que incidem sobre o capital inicial, sabe aquele capital emprestado ou investido antes de começar, né, o rendimento, né, e também sobre juros anteriores, tá? Então, os juros compostos incidem sobre capital inicial e juros que já foram rendidos anteriormente desse capital inicial. Bom, então vamos considerar aí as notações, tá? Muito similar aos juros simples. O C maiúsculo aí será o nosso capital inicial, né, investido ou emprestado, tá bom? O I será a taxa de juros compostos ao período, né, o índice de juros. O N aí será a quantidade inteira de períodos de aplicação desse capital inicial, né? O J de índice N, J maiúsculo de índice N, juros compostos após N períodos, né, decorrido N períodos, lembrando que os períodos têm que estar relacionados com a taxa, né? Se a taxa é ao mês, N meses. Se a taxa é ao dia, N dias. Bom, e M de índice N, o montante composto após esses N períodos, tá? Então, por incrível que pareça, nos juros compostos é mais fácil calcular o montante do que os juros, né? E eu vou explicar para vocês por que isso funciona assim, tá bom? Bom, primeiro tá aí a fórmula do montante composto. Professor, como você chegou nessa forma? Vou explicar para vocês, tá? Mas o montante, né, de um capital inicial aplicado a juros I, né, uma taxa de juros I ao período durante N períodos, esse montante é assim, eu multiplico o capital pela potência 1 mais I elevado a N, tá bom? Bom, e primeiro vocês veem aqui que eu escrevi primeiro montante. O que seria os juros, né, desses N períodos? Na verdade, é pegar o montante e subtrair do capital. Isso, né, menos o capital, que dá isso aqui, tá? Isso aqui, menos o capital inicial, dá exatamente isso. Então, eu vou mostrar como se deduz essa fórmula aqui do montante, tá bom? Como é que é esse raciocínio? Vamos ao quadro branco. Então, pessoal, vamos supor aí que hoje uma pessoa pegou um capital C emprestado ou investiu um capital C, né, em alguma aplicação, tá bom? Isso é uma taxa e ao período, né? Após um período, o que aconteceu, né? Essa pessoa tem lá, além do capital, vai ter o quê? Os juros do capital investido, né? É verdade? Porque passou um período. E colocando esse capital em evidência, o que a pessoa tem? C vezes 1 mais I. Então, ao final desse primeiro período, né, é isso que a pessoa tem, né? Isso aqui é após um período, tá bom? Isso aqui, tá? É o que a pessoa tem após um período, tudo bem? Então, passou, né, mais o quê? Mais um período, né? Nós estamos aí no segundo período. Pense comigo. O que a pessoa tem? A pessoa tem isso aqui, que é o que ela tem antes, né? Que é o capital e os juros, né? Que incidiu sobre o capital por um período. E esse é o novo capital que ela tem após um período, né? Então, vamos escrever isso aqui, não é verdade? Só que ela vai ter o que também? Os juros sobre isso aqui, né? Não é sobre o capital inicial mais, é sobre isso aqui, que é o novo capital que ela tem após um período lá no investimento. Então temos que somar, né, isso aqui. Ó. Olha só o que vai acontecer aqui. Vezes I.
E agora o que a gente vai pôr em evidência? Tudo isso aqui, ó. C vezes 1 mais I em evidência, né? Verdade? 1 mais I em evidência. Então, a gente tem, ó, isso dividido por isso dá 1, né? E isso aqui dividido por isso dá aqui, I. Né? Mas olha só, esses dois fatores aqui são iguais. Então, nós temos C vezes 1 mais I ao quadrado. Bom, e aí vocês já devem estar percebendo uma coisa aqui, olha só. Aqui é 1, né? E aqui a gente pode pensar que é 1, na verdade. Vamos pegar de outra cor aqui. Observe, 2, olha só. 2. E aí vocês já começam a observar uma sequência ocorrendo aí, né? Então vamos lá. E o montante após o terceiro período, né? Então, ó, isso aqui, né, é o nosso novo capital que a gente tem lá para incidir juros nesse terceiro período. Então a gente tem isso lá, né, não é verdade? Ao quadrado, mais os juros que vai incidir sobre isso. Olha só, vezes I. E aí, gente, vocês viram aqui, ó, nós temos isso aqui em evidência, né? E aí vamos chegar a qual fórmula? Vou fazer passo a passo de novo para vocês entenderem o processo. Tá. Vezes isso aqui dá 1 mais I, né? Que vai dar o quê? C vezes 1 mais I elevado ao cubo, né? E aí, olhem só o que está acontecendo aqui, ó. Né? É 3, 3. Então, gente, qual que é a conclusão? Passados aí N períodos, o que a gente vai ter? Né? Passados N períodos, isso aqui vai ocorrer novamente, né? E a gente vai ter um capital vezes 1 mais I elevado à quantidade de períodos. Esse vai ser o montante. E quais seriam os juros, né? Bom, os juros é todo o montante que a gente tem, né, menos o capital, né? E a gente sabe que o montante é C vezes 1 mais I elevado a N. Isso menos C, né? Aí vou colocar o C em evidência, né? Vou colocar um colchetinho aqui. Vai dar 1 mais I elevado a N menos 1, mas não é tão importante, né? Porque é só, juros é só pegar o montante e subtrair do capital inicial, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a dedução da fórmula. Não é uma demonstração, é uma dedução. Tudo bem? Então, pessoal, fiz uma organização aí, né? Como chegamos a essa fórmula, tá? Para juros compostos. E aí, ó, após um primeiro período, após um segundo período, após um terceiro período, né? E aí, após N períodos, e mostramos aí também, ó, que os juros, basta você calcular a diferença do montante e o capital inicial, que você chega aqui, mas isso nem é tão importante. Agora, isso aqui, tá? O montante, a fórmula do montante, se você não entender o funcionamento, é importante você memorizar essa fórmula, que é uma fórmula para a vida, tá bom? Vamos continuar aí, tá? Vamos aos exemplos, é claro, né? Uma empresa tomou um empréstimo de 4 anos a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Então, sabendo que o valor devolvido ao término do prazo foi de R$ 146.410, então quanto foi o capital inicial tomado como empréstimo? Interessante esse problema. Vamos lá, uma sugestão de solução. Pessoal, como sempre, né, eu estou explicando para vocês que é matemática financeira, a gente tem que organizar os dados, né? Bom, o que acontece? A gente não tem o que? O capital inicial, tá? Não tem o capital inicial. Mas a gente tem um montante. A gente tem um montante. 4 anos, taxa de 10% ao ano. Então, montante após 4 anos, né?
146.410, né? E 4 anos, e a taxa de 10% ao ano, né? Ou, né, se preferir, que eu acho até melhor, tá? 0,1 ao ano. Então, é só montar, usa a fórmula e monta o problema, olha só. Montante, né? Vamos só relembrar a fórmula aqui. 1 mais i elevado a n. Então, montante, como que seria? Como eu quero o capital, o que eu vou fazer? Eu já vou isolar isso aqui. Olha como que eu vou trabalhar aqui. Ó. Eu vou dividir tudo por 1 mais i elevado a n, que é muito mais prático, olha. Então, vai ser o montante, tá? Dividido por 1 mais i elevado a n. Que às vezes é mais fácil da gente resolver, não é verdade? Então, o capital vai ser esse montante de 4 anos, né? Dividido por 1 mais i elevado a 4, não é verdade? E quem que é aqui os nossos valores, né? 146.410 1 mais 0,1 elevado a 4. E aí, calculadora científica, né, gente? Porque não deu aí valores para a gente fazer essa conta, né? Só sabemos que é isso aqui que a gente tem que calcular, não é verdade? Então vamos lá, quanto que vai dar isso aqui? Olha só, deu redondinho isso aqui, tá? Deu 100 mil, tá bom? 100 mil reais aí, tá? Então o capital, né? Vamos escrever aí bonitinho, né? 100 mil reais. Esse foi o capital tomado emprestado pela empresa, tá? 1,1 elevado a 4 aí, tá? Façam aí e tirem todas as dúvidas, tá bom? Vamos continuar, vamos para mais um exemplo. Então, pessoal, exemplo 2. Patrícia possui uma quantia C e vai aplicar essa quantia a juros compostos de 4% ao mês até ter um montante de 4C, ou seja, até que o montante seja 4 vezes o capital aplicado. Qual a quantidade inteira mínima de meses? Olha só, inteira mínima de meses que o capital de Patrícia ficará aplicado, né? Para ela atingir o objetivo dela. Vamos lá. Como sempre, pessoal, organizamos os dados. Olha, o que ela quer saber? A quantidade de meses. E tem que ser que? Tem que ser o que, gente? Um número inteiro. Número inteiro. O montante, só sabemos que é o quádruplo do capital inicial. Então, nem vou escrever o capital inicial. E a taxa de juros, já vou escrever na forma decimal, 0,04%, 0,04 ao mês, né? Que é 4% ao mês. Bom, a gente sabe que a fórmula, né, do montante do capital aplicado a juros compostos é essa. Como a gente quer os meses aqui, vou escrevê-la assim até para facilitar, né, a minha vida aqui, que eu gosto de trabalhar com incógnita, assim, tá? Mas cada um faz do jeito que achar melhor. Vamos aí substituir o que a gente tem, né? Vamos lá. A gente tem a taxa de juros, né? E a gente sabe que o montante é o quádruplo do capital inicial, né? Olha, dá para dividir ambos os membros por C. Com certeza C é diferente de zero, né, gente? Vamos considerar, é claro, né, que C é diferente de zero. Bom, então, a gente tem aqui que 1,04 elevado a n é igual a 4C dividido por C,
Simplificando aqui, dá 1, então é 4. Bom, agora, como que a gente resolve esse tipo de problema? A gente aplica logaritmos, tá? Porque a gente tem essa igualdade aqui, ó. 1,04 elevado a n igual a 4. Números positivos, né? Então, o logaritmo deles, né, também é igual, tá? Então, vou usar a base 10, né, o logaritmo que você tiver na calculadora. Geralmente, se for um problema de concurso vestibular, você vai ter aí logaritmo de 1,04 igual a tanto e logaritmo de 4, ou logaritmo de 2, né, porque 4 é 2 ao quadrado igual a tanto, e aí você consegue resolver também, tá? Então, logaritmo de 1,04 elevado a n é igual ao logaritmo de 4, né? E aí, usando uma propriedade dos logaritmos, eu tenho que n vezes o logaritmo de 1,04, né? Na base 10 é igual ao logaritmo de 4 na base 10. Nem vou fatorar o 4, porque é só dividir, né? O logaritmo de 4 pelo logaritmo de 1,04. E aí você vai ter uma resposta. Ah, mas na verdade, professor, o senhor está fazendo uma confusão. Só que é uma quantidade inteira mínima de vezes. Então, nesse caso aqui, tem que ser o quê? Maior ou igual, professor, maior ou igual. Se o número for inteiro, é igual. Se o número não for inteiro, eu quero o próximo. Eu quero o próximo, professor. Então, maior ou igual, não precisamos nos preocupar, porque a base é 10, tá? Então, o logaritmo de 1,04, base do logaritmo é 10, né? Então, isso aí dá aproximadamente... deixa eu... 30, aproximadamente, tá? 35,346. Bom, significa o seguinte, que após 35 meses, durante o 36º mês, né, vai atingir isso aí. Mas como foi solicitado quantidade inteira mínima de meses, né, o nosso n inteiro, tá? Ele tem que ser 36. Espero que vocês tenham entendido esse raciocínio. Esse raciocínio derruba muita gente, tá, pessoal? Porque durante o 36º mês, tá? Ele vai atingir o quádruplo, mas ela quer a quantidade inteira mínima que o capital tem que ficar aplicado, né, para ter o quádruplo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Na verdade, vamos finalizar, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais alguma coisa, né, da matemática comercial e financeira. Essas duas próximas videoaulas aí, principalmente a última, tá? Será de grande valia para você durante sua vida, tá bom? Então é isso aí, tudo de bom e até a próxima videoaula.